São exatamente 20 horas e 57 minutinhos. E diante dessa oportunidade, quero cumprimentar a todos que estão vendo no momento este vídeo, cumprimentar com uma boa noite. Me chamo Edson Neto, cordelista desde 1999, quando iniciei escrevendo o cordel O Mistério da Pedra Mágica. E daí dei início a outros trabalhos, outros títulos por diante, onde temos a conversão de Saulo de Tarso, Jesus e a questão do tributo, o homem que fumou a Bíblia, o homem que apanhou de um mosquito, o fofoqueiro, a história de Ruth no cordel, a Santinha do Pau Oco, a novela da minha casa e outros títulos mais. E diante do momento, quero também me colocar à disposição, se você tem o interesse de tornar alguma história, um fato, seja ele jornalístico ou não, ou um fato corriqueiro, para tornar-se em versos de cordel, basta entrar em contato comigo, edsonetocordéis@hotmail.com. A partir daí você terá a oportunidade de mostrar o que você deseja, seja também para homenagear alguém que vá se casar, ou que esteja aniversariando, principalmente no aniversário de 15 anos. Assim, fica a critério da pessoa do que desejar tornar em cordel. Também coloco-me à disposição de escolas, instituições que desejem também mostrar o segredo do cordel. O cordel, a gente sabemos e tomamos conhecimento a questão da rima soante. O cordel, obrigatoriamente, ele obedece a formação da rima soante. Também a metrificação, que é muito pertinente ao cordel. E, além do mais, a formação do cordel nas suas estrofes, sendo de sextilha, septilha ou de décima, a formação dos versos em cordel. Levando em conta que também a oração tem que ser clara e objetiva. E para isto, para quem quiser ou desejar aprender, ou para que passe este ensino com segredos que estão pertinentes ao cordel, coloco-me à disposição para convites em sua escola, instituição, entidades e comunidades, associações e aí por diante. No momento, quero também me colocar à disposição para quem também desejar ou apresentar uma palestra em relação a cordel. E no momento agora, vou fazer a leitura deste cordel. O sobrinho de Seu Lunga. O sobrinho de Seu Lunga vai ser este cordel. Nesse momento vou fazer a leitura deste cordel, aonde os fatos que estão ligados a este cordel, primeiramente quero dizer para as pessoas, é um fato real. Isto aconteceu exatamente em 1985, um fato bem interessante, que agora você vai conhecer bem na forma de como deve ler um cordel. Algum erro que você perceber ou observar é devido ao cansaço da leitura, aqui nós não temos muita iluminação, então, mas diante disso você vai perceber um pouco de como se deve proceder com a leitura de um cordel. Portanto, peço licença agora para as pessoas que estão vendo o vídeo conhecer este cordel que tem por título O Sobrinho de Seu Lunga. A sua atenção eu peço para escutar do que digo, do que fala este cordel, tendo relação comigo, por algo que fui fazer, devido tal proceder, quase fiz um inimigo. No bairro da Aerolândia, pertencente à Fortaleza, capital do Ceará, então nesta redondeza, foi onde ocorreu o fato, que neste cordel relato, tudo com muita clareza. Sempre ocorria aos domingos, numa ação de cristianismo, um ato da minha igreja, na função de evangelismo, em busca das criaturas, perdidas também impuras, para tirá-las do abismo. Estava junto com outros, bem depois do nosso almoço, onde um deles declarou: vamos visitar um moço, e de lá demos partida, depois de saber da vida,
do rapaz que era um destroço. Despontamos já na casa, porque não era distante do lugar onde saímos. Então, no primeiro instante que chegamos neste lar, resolvemos lhe chamar e veio toda arrogante. A visita que fizemos, na verdade, foi um saco, pois o tal quis dar na gente, que armou o maior barraco por ter visto o nosso bando, simplesmente carregando a Bíblia bem no sovaco. Aproximou-se de nós com um jeito impaciente, porém o motivo dele de ter enfado da gente, ao ponto de estar zangado, foi só por ter avistado que se tratava de crente. Foi quando um dos meus irmãos falou bem neste intervalo do motivo deste moço de parecer com um cavalo. Era por ter parentesco com um cara mais grotesco e gostava de imitá-lo. Ligeiro fiquei sabendo que esse dito moribundo era sobrinho do velho, do homem mais iracundo, famosíssimo senhor, também o superior como o mais bravo do mundo. Seu Lunga do Juazeiro era exatamente o tio deste moço ignorante que foi mal criado e frio, fazendo cada loucura. Eu notei que a criatura de Deus estava vazio. Do seu Lunga, quem não sabe, desde já fique sabendo, trata-se de um cidadão quando algo está fazendo. Caso venha uma pessoa, se fizer pergunta à toa, ele fica se mordendo. Caso houver de responder, faz com agressividade, ironizando a pergunta, com ninguém tem piedade, que interroga inutilmente qualquer pergunta da gente feita sem necessidade. Para quem não o conhece, no fato não fica à toa. Falo de um senhor que endoide, por isto não perdoa quem lhe faz pergunta palha. Tal sujeito Lunga malha, envergonhando a pessoa. Seu Lunga leite trazia numa garrafa grandona, quando enfim foi indagado por uma bonita dona, que perguntou se era leite, ele disse que era azeite, feita só de uma azeitona. Lá na casa de seu Lunga, foi um certo cidadão, perguntou se ainda pegava a sua televisão. Daí respondeu irado, claro que não, seu tapado, nela não existe mão. Santos Alencar Rodrigues é o nome do cidadão, de quem falo no cordel, que aqui passou um tempão, em Fortaleza morando, bem exatamente quando conheci este bichão. O Juazeiro do Norte é sua terra natal, inclusive o senhor Lunga é seu tio paternal, de quem muito prazer sente por tê-lo como um parente aqui na vida real. Quando fui expor da Bíblia, a palavra abençoada, de divina inspiração, que para nós foi doada, este amigo, como um bode, começou a fazer pagode com mangoça e presepada. Quando o mar de Deus falava, crescia meu aperreio, com ele fazendo troça, presente no nosso meio, falando coisa obscena, além da maldita cena, só dizia nome feio. Eu falei de alguns sinais que estava para acontecer, nos quais Jesus alertou a fim de nos precaver para o grandioso dia de permanente alegria, mas também de padecer. E Jesus deixou bem claro, quando houvesse de voltar, que sua vinda seria numa alegria sem par, só para quem lhe seguisse, mas sendo profano eu disse que quem fosse ia chorar. Rejeitou logo a palavra que por mim foi proferida, por achar que falei isto para falar da sua vida e de tudo que eu dizia, sem saber, mas eu batia na sua triste ferida. Nesta discussão sem fim, enfurecido resmunga o falado cidadão, tal sobrinho do seu Lunga, que gostava de brigar, quis minha roupa rasgar para mim deixar de sunga. A pretensão deste moço, para mostrar minha nudez, foi por tentar várias vezes ver a minha timidez, para me fazer de pamonha, porém quem passou vergonha foi ele mais de uma vez, querendo dar um de mestre dentro da Bíblia Sagrada. Então se pôs a narrar, mas contando a história errada, e quando quis explicar, daí eu pude notar que este não sabia nada. Resolveu não falar mais, quando se viu num aperto, por ter pego um texto santo, pondo nele um desacerto, terminou contrariado, porque lhe mostrei o errado, ajudando no conserto. Falava do seu costume de ser uma criatura que fazia penitência do tipo pesada e dura, para surrar seu corpo todo, que amava viver no lodo, na mais tristonha fundura.
Pensava desta maneira, que por ter causado dor, para seu corpo sofrer, agradaria o Senhor, a fim de deixá-lo brando, crendo nisto e pecando, sem um pingo de pudor. Foi então quando ele ouviu, porque falei de cabeça, da palavra lá da Bíblia, disse assim: então esqueça, melhor é deixar seu vício, pois Deus não quer sacrifício, quer antes que lhe obedeça. Por causa do meu sermão, ficou valente e raivoso, que fiquei eu sem saber o que lhe deixou nervoso, ao ponto dele gritar, parolando sem parar, dizendo que era bondoso. Irou-se muito comigo e mostrou por implicância uma relação de ações que fez desde sua infância. Daí ficou se mordendo, pois da lista que fui vendo nem sequer dei importância. Fiz como diz o ditado, que água mole em pedra dura, fura se ficar batendo, que tomei esta postura em falar do grande ser, até vê-lo amolecer para ser nova criatura. Em seguida lhe falei com muito aprofundamento do que Cristo aconselhou para qualquer elemento que quisesse andar na lei do nosso bendito rei, buscasse um renascimento. Eu busquei neste momento de querer dar um sumiço. Na minha própria pessoa, por causa do ribuliço que este rapaz provocou, quando gritando falou: sou filho de Padre Cícero. Ligeiro falei: pois não, seja como você queira. Vim aqui falar da paz, para mostrar de que maneira, de como Deus abençoa, salvando qualquer pessoa da mais profunda lameira. De nada valeu falar, com carinho e todo afago, ele quis me quebrar todo, fazendo o maior estrago. Enlouqueci deste moço, pegou-me pelo pescoço, que findei ficando gago. Apenas da boca dele, palavras chula escutei, querendo tudo ao seu modo, sentindo-se como um rei. Assim fez o dito chapa, querendo encher-me de tapa, eu quase dele apanhei. Puxou-me pela camisa, findei num abacaxi, depois ele balançou-me, que quase faço xixi. Foi quando meu companheiro disse assim muito ligeiro: Deus tenha pena de ti. Ele com esta palavra acabou com toda a arenga. Logo ficou parecendo que estava tonto e capenga. Toda a sua violência deu lugar para a aparência de camarada molenga. De repente fiquei pasmo, depois do triste tumulto provocado por este moço, que pôs fim no seu insulto, abrindo mão da peleja, já mostrando pela igreja anseio de estar no culto. Bastou logo anoitecer para a dita celebração, na minha pequena igreja, que já nesta reunião ele lá compareceu, ainda se converteu após ouvir o sermão. Foi em 1985 datado, lá no registro do templo, que o dito jovem citado tomou decididamente pela escolha de ser crente, confesso e regenerado. Sua entrega a Jesus Cristo foi comprovada de fato na presença dos irmãos e do pastor honorato, que viu a sua mudança, pois de cão virou criança, mostrando apenas bom trato. Este sobrinho do Lunga, bem antes era um perigo, porém deixou de ser joio e foi convertido em trigo. Tal fato faz um tempão, que desde esta ocasião virou ele meu amigo. A mãe dele não gostou, que já no primeiro ensejo largou logo deste bairro, até disto fez festejo, acreditando que tinha lhe tirado da igrejinha, deixando meu lugarejo. Foi morar lá no Montese, bem neste bairro atraente, que por lá seu filho andando encontrou tão facilmente. Outra igreja que ficou, qual sua mãe odiou, só que depois virou crente. Já passado tanto tempo, lembro de cada irmão seu, um que desacreditava, mas outro que escarneceu da fé deste camarada, só que quem soltou piada, custou mais se converteu. No final digo que quase todos estão no caminho, desde que logo foi crente, justamente o tal sobrinho do seu Lunga que é falado, este aí foi transformado como d'água para o vinho.